Começa agora o Gospel News desta quarta-feira. Hoje é dia 12 de novembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Pesquisa Quest mostra que a desaprovação do governo Lula aumenta e a aprovação cai após mega operação no Rio de Janeiro. 7 chefes do Comando Vermelho são transferidos do Rio para presídios federais. Mulher é presa com 30 pistolas no Rio de Janeiro. Arsenal iria para o complexo do Alemão. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República. Presidente da Câmara, Hugo Mota, bate na mesa e defende derrite do PT. Donald Trump envia carta ao presidente de Israel pedindo indulto a Benjamin Netanyahu. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Uma boa noite a todos. Uma pesquisa Quest mostra que a desaprovação do governo Lula aumentou e a aprovação caiu após a mega operação no Rio de Janeiro. Após a operação, a aprovação do governo interrompeu a melhora. Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela consultoria Quest mostra que a fase de avaliações positivas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva parou. O levantamento feito em parceria com a Genial Investimentos mostra que a desaprovação do governo Lula chegou a 50%, enquanto 47% das pessoas disseram aprovar o trabalho do presidente. Na pesquisa anterior, realizada em outubro, a diferença era de apenas 1 ponto percentual. 49% desaprovavam e 48% aprovavam. Desde julho, quando o governo manteve uma postura firme após as tarifas impostas por Donald Trump a produtos brasileiros, Lula vinha mostrando sinais de recuperação. Segundo Felipe Nunes, diretor da Quest, a operação policial que terminou com 121 mortes no Rio de Janeiro pode ter afetado diretamente a avaliação do governo. A mesma pesquisa mostra que 67% das pessoas aprovam a operação. 25% desaprovam e 8% não opinaram. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira, no Canadá. Segundo fontes do Itamaraty, o chanceler brasileiro informou que a parte brasileira encaminhou no dia 4 de novembro uma proposta de negociação à parte americana e relatou a Rubio entendimentos mantidos até agora no nível técnico sobre a questão das tarifas. Rubio e Vieira concordaram em agendar uma reunião presencial entre ambos em uma data próxima para discutir o atual estágio da negociação. Um grupo de indígenas entrou no prédio da COP30 na noite de ontem em Belém e enfrentaram os seguranças do evento ao tentar entrar no centro de conferências. Houve muita desordem e violência. Dezenas de manifestantes indígenas enfrentaram seguranças da COP30 em Belém ao tentarem entrar no centro de conferências. Doors are opening up. They're going through. Doors are not down. They went through. They're going through the security scans. It's so cold. People are being harassed. Estava acontecendo a marcha de saúde e do clima que estava vindo da Embaixada dos Povos com os povos indígenas. E aí eles chegaram aqui, né, e não estavam sendo bem recebidos, inclusive foram dispersos lá na frente pela polícia para que não chegassem aqui na Zona Azul da COP30. E aqui chegando aqui, eles entraram dentro do espaço da COP30 para poder reivindicar com relação à questão de que a COP continua, né, a COP vai acabar, mas a destruição continua. Quando a gente está discutindo sobre as mudanças climáticas, sobre o que está acontecendo no nosso país, e não traz os povos originários, os povos indígenas, principalmente das localidades do Rio Tapajós, a gente está ignorando essas vozes, ignorando as pessoas que realmente podem falar por essas causas. Esse tipo de incidente é incomum no evento da ONU.
Que foi um absurdo a repressão feita, né? Poderiam ter conversado, poderiam ter colocado uma comissão lá dentro para falar com os governantes, mas isso não aconteceu. Um policial foi retirado do local em cadeira de rodas, observou um jornalista da agência France Presse. A segurança da COP é garantida pela ONU no interior do local e por autoridades brasileiras do lado de fora. Representantes de diversas etnias abriram em Belém a Aldeia COP, o espaço que recebe membros de povos originários do Brasil e de outros países durante a COP30. O evento contou com as presenças das ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guadajajara, dos povos indígenas, além do cacique Raoni. Inaugurada a Aldeia COP em Belém, espaço montado para abrigar 3.000 indígenas brasileiros e estrangeiros na Universidade do Pará, onde eles vão se alojar durante a COP30, a Conferência Climática da ONU. Com suas vestimentas e pinturas tradicionais, representantes de diferentes povos animaram o evento com danças cerimoniais e cantos em suas diversas línguas. Muitos deles chegaram de barco à cidade amazônica, percorrendo por vários dias os rios da maior floresta tropical do planeta. O que a gente quer que a COP deixe como legado é que tem esse olhar para realmente a população da floresta, que estão lá o homem e a mulher. Autoridades também marcaram presença no evento, como as ministras do Meio Ambiente Marina Silva e dos povos indígenas Sônia Guadajajara, que recebeu uma carta a ser entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O desmatamento da Amazônia caiu 50%, os incêndios esse ano caiu na Amazônia mais de 80%, mais de 48% no Pantanal e mais de 96% no Pantanal e mais de 48% no Cerrado. E nós estamos aqui já com a maior e melhor COP em participação e protagonismo indígena. Isso não é pouco, porque nós lutamos muito para chegar até aqui. Nós lutamos muito para ocupar esses espaços. O cacique Raoni do povo Caiapó, que também esteve presente no evento de cadeira de rodas, foi recebido como astro da noite na Aldeia COP. A 32ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece em um país diferente a cada edição, deve ser realizada na Etiópia em 2027. Depois que os países africanos aprovaram essa escolha durante a COP30 em Belém, do Pará. O grupo de países africanos confirmou a Etiópia como sede da COP32 em 2027. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima muda de local a cada edição. Uma fonte da presidência da COP30 em Belém também confirmou à AFP o consenso africano. A decisão ainda precisa ser oficialmente adotada pelo conjunto das nações durante a conferência que termina em 21 de novembro. As conferências climáticas da ONU são organizadas alternadamente entre 5 blocos regionais, que devem designar por consenso dentro deles o país anfitrião, o que pode ocasionar confrontos. Este ano, o Brasil foi escolhido para sediar a COP30 em nome dos países da América Latina e do Caribe. O turno da África está previsto para 2027 e a Etiópia conseguiu o consenso frente à Nigéria. No entanto, em Belém ainda persistem os impasses para a COP31 no próximo ano. A Austrália deseja sediá-la em Adelaide, mas a Turquia se recusa a desistir e a abandonar sua candidatura para Antália. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República. Foram 17 votos favoráveis e 10 contrários. O atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi indicado à recondução pelo presidente Lula em agosto. Gonet ocupa o cargo mais alto do Ministério Público Federal desde dezembro de 2023, também por indicação de Lula. Uma passagem na fronteira norte da faixa de Gaza foi aberta para permitir a entrada de ajuda humanitária. A expectativa é que ela permaneça aberta de forma permanente.
Israel anunciou a abertura nesta quarta-feira da passagem de fronteira de Ziquim, no norte de Gaza, para permitir a entrada de ajuda humanitária fornecida pela ONU e outras organizações internacionais. Um porta-voz do Ministério da Defesa, responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, afirmou que a passagem vai ficar aberta permanentemente, como a de Kerem Shalom, no sul de Gaza, por onde passa a maior parte da ajuda desde o início da guerra em outubro de 2023. A ajuda humanitária que entra por Ziquim, principal ponto de acesso ao norte de Gaza, será submetida aos controles normais de segurança antes de ingressar no território palestino. O Programa Mundial de Alimentos da ONU afirmou em outubro que não conseguia retirar carregamentos no norte de Gaza desde que a passagem foi fechada em 12 de setembro. Os controles de segurança de Israel e as restrições para a entrada de um grande número de produtos dificultam o envio de ajuda a Gaza, segundo os trabalhadores humanitários. Uma vez dentro do território, levar ajuda ao destino final se complica devido à destruição de grande parte da infraestrutura e ao risco de saques. O presidente israelense Isaac Herzog afirmou nesta quarta-feira que recebeu uma carta do presidente norte-americano Donald Trump pedindo que conceda um indulto ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está sendo julgado por 3 casos de corrupção. Donald Trump enviou um pedido ao presidente de Israel, Isaac Herzog, para que conceda um perdão oficial ao premier Benjamin Netanyahu. O chefe de governo do Estado judeu está sendo julgado por corrupção e comparece regularmente em pelo menos 3 processos judiciais, nos quais ainda não foi proferida sentença. O primeiro-ministro rejeita todas as acusações que lhe foram imputadas. De acordo com o gabinete presidencial israelense, Herzog recebeu esta manhã uma carta de Trump na qual o presidente americano o convidava a considerar a possibilidade de conceder um indulto a Netanyahu. Na carta, Trump afirma que escreve a Herzog em um momento histórico, já que juntos acabaram de garantir a paz, que foi almejada por pelo menos 3.000 anos. O magnata ainda diz que Netanyahu foi um primeiro-ministro formidável e decisivo em tempos de guerra. No texto, Trump destaca que, embora respeite absolutamente a independência do sistema judicial israelense, acredita que o caso é um processo político injustificado. Netanyahu e sua esposa Sarah são acusados de aceitar mais de $260 mil em artigos de luxo como charutos, joias e champanhe de bilionários em troca de favores políticos. Netanyahu também responde por tentar negociar uma cobertura mais favorável por parte de 2 meios de comunicação israelenses em outros 2 casos. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que os planos de Israel para anexar parte ou toda a Cisjordânia são uma linha vermelha e poderão ter uma resposta conjunta da União Europeia. O presidente da França, Emmanuel Macron, se encontrou em Paris com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. O presidente francês afirmou que os projetos israelenses que buscam anexar parcial ou totalmente a Cisjordânia são uma linha vermelha que implicaria uma resposta conjunta com a União Europeia. Discutimos a situação alarmante na Cisjordânia. A violência dos colonos e a aceleração dos projetos de assentamentos estão atingindo novos patamares, ameaçando a estabilidade da Cisjordânia e constituindo violações do direito internacional. Os planos de anexação parcial ou total, sejam legais ou de fato, constituem uma linha vermelha, a qual responderemos com firmeza, juntamente com nossos parceiros europeus, caso sejam implementados. Quase 3 milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967. Cerca de 500 mil israelenses vivem na região em assentamentos considerados ilegais, segundo o direito internacional. No final de outubro, o parlamento israelense aprovou um avanço de 2 projetos de lei apoiados pela extrema-direita que pedem a anexação do território. Cerca de 150 eurodeputados pediram ao parlamento que recorra à Justiça Europeia contra o acordo de livre comércio com países latino-americanos que integram o Mercosul. Legisladores informaram nesta quarta-feira que cerca de 150 eurodeputados, tanto da direita quanto da esquerda, pediram ao parlamento que recorra à Justiça Europeia contra o acordo de livre comércio com países latino-americanos que integram o Mercosul.
Deputados franceses disseram que colegas de diferentes tendências políticas vão apresentar na quinta-feira uma resolução neste sentido. Eles esperam que a mesma seja submetida à votação nas próximas semanas. A ministra da Agricultura francesa afirmou que o país vai rejeitar firmemente a proposta de acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, após o encontro do presidente Emmanuel Macron com agricultores em Toulouse. Sur le Mercosur, le président de la République a été extrêmement... Em relação ao Mercosul, o presidente francês foi extremamente claro ao afirmar que a proposta de acordo, em sua forma atual, receberá um não categórico da França. Neste momento, a França não pode apoiar o projeto com os países do Mercosul, porque este acordo não protege os interesses dos nossos agricultores. Ce projet d'accord ne protège pas les intérêts de nos agriculteurs. O Tratado de Livre Comércio entre o Bloco Europeu e os países do Mercosul favoreceria as exportações de automóveis, maquinário, vinhos e bebidas alcoólicas para Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em troca, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos, o que preocupa estes setores na Europa. O acordo foi assinado no final de 2024 e foi adotado pela Comissão Europeia em setembro de 2025, mas ainda deve ser ratificado pelos 27 Estados-membros da União Europeia antes de entrar em vigor, com alguns países muito reticentes a fazê-lo, como a França. Na Ucrânia, um escândalo de corrupção no setor de energia do país afastou o ministro da Justiça. A Ucrânia enfrenta um novo escândalo de corrupção. O ministro da Justiça, German Galushenko, foi suspenso do cargo em meio a investigações. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pela primeira-ministra Yulia Sviridenko. Galushenko, que foi ministro da Energia por 4 anos até deixar o cargo no meio deste ano, disse em um comunicado que falou com a premier e concordou com a decisão. A suspensão veio após operações anticorrupção que tinham como alvo Timur Mindis, aliado próximo do presidente Volodymyr Zelensky. Segundo a Procuradoria Anticorrupção, Mindis teria orquestrado um escândalo de corrupção de 100 milhões de dólares envolvendo desvio de recursos no setor de energia, valor superior a 500 milhões de reais. Ele é coproprietário de uma produtora de TV fundada originalmente por Zelensky, que atuava como comediante e ator antes de se candidatar à presidência. As autoridades acusam o ministro suspenso Galushenko de ter recebido benefícios pessoais de Mindis em troca do controle do dinheiro que entra no setor de energia. No início da semana, o Escritório Nacional Anticorrupção realizou uma série de batidas no setor de energia, afirmando ter descoberto um sistema de corrupção de grande escala, resultado de 15 meses de investigações. A ofensiva russa no leste da Ucrânia se intensifica. Pokrovsk, um ponto estratégico para Kiev e cobiçado há mais de um ano por Moscou, teria sido invadida por soldados russos. Mas as imagens divulgadas não deixam claro a que exército pertencem as tropas que entraram na cidade. Imagens mostram forças militares não identificadas a pé e em motocicletas, bem como em carros com portas e janelas faltando, se movendo na entrada da cidade ucraniana de Pokrovsk. Segundo a mídia estatal russa, o vídeo exibe forças do país entrando na cidade localizada no Oblast de Donetsk, no leste da Ucrânia, há muito tempo um alvo cobiçado por Moscou. A AFP verificou o local do vídeo por meio de um ponto de referência e as coordenadas de GPS indicam que a filmagem foi de fato feita na entrada de Pokrovsk. Não foi possível entrar em contato com o autor das imagens, nem confirmar a data em que foram feitas. Pokrovsk é um importante centro logístico para as forças ucranianas, localizado em uma interseção de vários caminhos. Tropas russas estão há mais de um ano tentando controlar a cidade, com pressão reforçada nas últimas semanas. Pelo lado de Kiev, o canal do Telegram do presidente Volodymyr Zelensky divulgou imagens do que seriam interceptações de drones russos em pleno voo. Na publicação, o líder ucraniano afirmou que operações deste tipo tiveram um aumento significativo. Também não foi possível confirmar a data ou o local das filmagens. O governo da Rússia perdeu nesta quarta-feira uma disputa legal na Suprema Corte da Austrália para construir sua nova embaixada a menos de 1 quilômetro do parlamento, em Canberra. A Rússia não poderá construir sua embaixada na Austrália em um terreno próximo ao parlamento do país da Oceania. Foi o que determinou nesta quarta-feira a Suprema Corte local, após uma disputa legal de anos entre os dois países.
Em 2008, Moscou obteve um contrato de arrendamento por 99 anos, após pagar o equivalente a cerca de 2 milhões de dólares pelo terreno, localizado a cerca de 400 metros do prédio legislativo em Canberra. Mas o documento foi revogado em 2023, após a aprovação de uma lei para impedir o desenvolvimento do projeto. O governo australiano disse na ocasião que havia recebido orientações de segurança muito claras da agência de inteligência sobre o risco representado por uma nova presença russa tão próxima ao parlamento. Os advogados da Rússia argumentaram que o veto era inconstitucional, mas a Suprema Corte determinou nesta quarta-feira a validade da decisão. A justiça também sustentou que o governo australiano deve pagar uma indenização a Moscou. O presidente da China, Xi Jinping, e o rei Felipe VI da Espanha defenderam hoje, durante uma reunião em Pequim, um desenvolvimento global aberto e uma relação de confiança mútua em momentos de turbulências mundiais. O rei Felipe VI faz sua primeira visita de Estado à China desde que assumiu o trono em 2014. O monarca e a esposa, a rainha Letícia, compareceram ao grande salão oval do povo, ao lado da Praça da Paz Celestial, e foram recebidos por crianças com bandeiras dos dois países. O presidente da China, Xi Jinping, e o rei espanhol defenderam um desenvolvimento global aberto e uma relação de confiança mútua em momentos de turbulências mundiais. Os líderes destacaram a boa relação entre os países. Vossa Majestade visitou a China em diversas ocasiões e é um bom amigo do povo chinês. A família real espanhola fez contribuições notáveis para o avanço das relações China-Espanha. Uma relação de confiança foi forjada, uma relação sólida, relações bilaterais, confiança mútua, baseada nos princípios do respeito e da prosperidade compartilhada. A China é o maior parceiro comercial da Espanha na Ásia e o quarto maior a nível mundial, segundo dados da Casa Real Espanhola. O pai de Felipe, o rei Juan Carlos, atualmente exilado após abdicar do trono, foi o primeiro monarca espanhol a realizar uma visita de Estado à China em 1978. A política de esquerda Catherine Connolly tomou posse oficialmente como presidente da Irlanda. A advogada de 68 anos venceu as eleições em outubro, com 63% dos votos. A política de esquerda Catherine Connolly, muito crítica dos Estados Unidos e da União Europeia, tomou posse oficialmente como presidente da Irlanda em uma cerimônia no Palácio de Dublin. Ela foi eleita em uma votação no dia 24 de outubro, na qual se apresentou como única candidata independente. Com o apoio dos principais partidos opositores, como os Verdes e a formação nacionalista Sinn Féin, Connolly teve 63% dos votos. Superou amplamente a rival Heather Humphreys, do Fine Gael, um dos partidos de centro-direita da coalização governamental. A advogada de 68 anos, cujo mandato dura 7 anos, é a 10ª presidente desde a fundação do Estado irlandês em 1922, após a independência do Reino Unido. Tem a intenção de impulsionar a unificação entre a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte. Connolly sucede a Michael Hingis, de 84 anos, que ocupou este cargo honorífico desde 2011 no país membro da União Europeia, com uma população de 5.200.000 habitantes. Os iraquianos escolheram hoje um novo parlamento em eleições que ocorrem em um momento crucial para o país e observadas de perto por Irã e Estados Unidos. O povo do Iraque foi às urnas para eleições parlamentares em todo o país. O pleito, observado de perto por Irã e Estados Unidos, ocorre em meio a uma estabilidade incomum em uma nação que tenta superar décadas de guerra e repressão. O Iraque sofre com infraestruturas e serviços públicos deficientes, além de uma corrupção endêmica. Muitos iraquianos perderam a esperança na política e veem as eleições como uma farsa que só beneficia as elites e as potências regionais. Mais de 21 milhões de pessoas foram convocadas para votar, mas há receio de que a participação possa cair para menos dos 41% registrados em 2021, a porcentagem mais baixa desde o início das votações.
O primeiro-ministro Mohamed Shia al-Sudani, que sonha com o segundo mandato após ter governado sob a bandeira da estabilidade e da reconstrução, provavelmente obterá uma vitória significativa. Desde que as forças lideradas pelos Estados Unidos derrubaram o sunita Saddam Hussein, a maioria xiita do Iraque, há muito oprimida, mantém-se no poder e grande parte dos partidos tem laços com o Irã. Por convenção, desde a invasão, um muçulmano xiita ocupa o poderoso cargo de primeiro-ministro, um sunita o de presidente do parlamento, enquanto a presidência, em grande parte cerimonial, recai sobre um curdo. Na Colômbia, um bombardeio considerado o mais mortal foi ordenado pelo governo de Gustavo Petro. 19 guerrilheiros dissidentes das Farc foram mortos. Eles estavam sob o comando do rebelde mais procurado do país. O bombardeio mais mortal ordenado pelo governo do presidente Gustavo Petro na Colômbia matou 19 guerrilheiros dissidentes das Farc, sob o comando de Iván Mordisco, o rebelde mais procurado do país. O senhor presidente da República, ao conhecer uma ameaça iminente contra... O presidente da República, ao tomar conhecimento de uma ameaça iminente contra a população e as forças de segurança, autorizou um bombardeio contra a estrutura criminosa de um dos criminosos e narcotraficantes mais perigosos do país, Mordisco. O ataque aéreo no departamento amazônico de Guaviare, no sudeste da Colômbia, é o 7º realizado em 2025 e o mais letal das Forças Armadas durante a presidência de Petro. 3 menores mantidos em poder dos guerrilheiros foram resgatados pelas autoridades, que também apreenderam uma grande quantidade de armas, incluindo fuzis, granadas, morteiros e minas antipessoais. Petro lançou uma caçada humana com recompensas milionárias para capturar Mordisco, que ele compara ao narcotraficante Pablo Escobar. O líder máximo comanda a estrutura dissidente das Farc, conhecida como Estado-Maior Central, composta por cerca de 3.200 rebeldes, que romperam com o histórico acordo de paz entre o grupo guerrilheiro e o governo colombiano em 2016. A polícia afirma que as forças de Mordisco são responsáveis por homicídios, extorsão, sequestros, deslocamento forçado e recrutamento ilegal de menores. A operação militar representa um alívio para Petro em um momento de intensa pressão do governo Donald Trump dos Estados Unidos, que impôs sanções financeiras e revogou o status da Colômbia como parceira na luta contra o narcotráfico. Panamá realizou uma das maiores apreensões de drogas da história. Foram ao todo 12 toneladas de cocaína no Pacífico. A informação foi revelada pelas autoridades locais. O Panamá realizou uma das maiores apreensões de drogas de sua história, ao confiscar cerca de 12 toneladas de cocaína em uma embarcação no Pacífico que se dirigia aos Estados Unidos. Essa é a maior apreensão em uma operação desde 2007, quando foram confiscadas 19 toneladas de cocaína em águas do Pacífico panamenho, segundo as autoridades, que durante o ano de 2024 apreenderam 124 toneladas de drogas. O Panamá serve como rota para o contrabando de cocaína proveniente da América do Sul, principalmente da Colômbia, em direção aos Estados Unidos, o maior consumidor mundial dessa droga. De acordo com as autoridades panamenhas, o entorpecente foi descoberto a bordo de uma embarcação quando estava nas proximidades da ilha de São Miguel, no arquipélago de Las Perlas, no Pacífico. O barco, com 10 tripulantes a bordo, havia partido da Colômbia e tinha como destino o México e os Estados Unidos. Todos os tripulantes, entre eles venezuelanos e equatorianos, foram detidos. O governo americano estima que 90% da cocaína que chega aos Estados Unidos passa em aviões, lanchas e pequenos submarinos através do México e da América Central. Nos últimos 2 anos, aumentaram nos portos do Caribe panamenho as apreensões destinadas à Bélgica, França, Espanha e Reino Unido. As Nações Unidas alertaram nesta quarta-feira que milhões de pessoas ao redor do mundo podem enfrentar a fome ou o risco de escassez alimentar em um contexto marcado pela falta de financiamento. Um relatório conjunto da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e do Programa Mundial de Alimentos afirmou nesta quarta-feira que a insegurança alimentar aguda está se agravando, afetando 16 regiões do planeta. Assim, milhões de pessoas ao redor do mundo podem enfrentar a fome ou o risco de escassez alimentar em breve.
De acordo com o texto, os conflitos, os choques econômicos, os fenômenos meteorológicos extremos e a insuficiência crítica de fundos intensificam condições já desastrosas. O documento enumera que Haiti, Mali, Palestina, Sudão do Sul, Sudão e Iêmen estão entre os países mais afetados, onde as populações enfrentam um risco iminente de fome catastrófica. O Programa Mundial de Alimentos destaca que a situação beira uma catástrofe alimentar totalmente evitável, que ameaça causar uma fome generalizada em vários países. O relatório também alerta que o financiamento da ajuda humanitária é insuficiente. O texto diz que dos 29 bilhões de dólares necessários para assistir as populações vulneráveis, apenas 10,5 bilhões foram recebidos, levando a ajuda alimentar aos refugiados quase ao colapso. E no próximo bloco, suspeita de bomba no Rodoanel. Homem relata ter sofrido um assalto seguido de sequestro. 7 líderes do Comando Vermelho no Rio são transferidos para presídios federais. Uma carreta ficou atravessada na manhã desta quarta-feira na pista do Rodoanel Mário Covas, na altura do quilômetro 45, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, bloqueando o trânsito por cerca de 5 horas. Havia uma suspeita de bomba na cabine. O homem que estava na carreta foi retirado do veículo por agentes do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais. A ocorrência, que durou mais de 5 horas, causou mais de 20 quilômetros de congestionamento em uma das principais vias de acesso à região metropolitana de São Paulo. Mas o artefato não tinha material explosivo. O motorista já tinha sido retirado do veículo pela polícia antes e levado ao hospital muito abalado, mas sem lesões. Ele disse que tinha sido alvo de um assalto quando a carreta travou e os 3 criminosos o teriam obrigado a deixá-la parada no meio da pista. A polícia militar diz que o relato inicial é de que o homem teria sofrido um surto psicótico. Se a situação foi um assalto seguido de sequestro, ainda está sendo investigado, e a polícia vai apurar as circunstâncias do que pode ter ocorrido. 7 presos apontados como líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro foram transferidos para presídios federais após determinação da Justiça. A decisão veio após a mega operação que deixou 121 mortos. Os criminosos deixaram a penitenciária Laércio da Costa Peregrino, em Bangu, e foram levados ao aeroporto do Galeão, onde embarcaram em avião da Polícia Federal sob forte esquema de segurança para a transferência. A aeronave da Polícia Federal pousou em Cascavel, no Paraná, na tarde de hoje. Os criminosos seguiram para 2 unidades federais diferentes. A transferência dos presos ao sistema penitenciário federal foi determinada pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio, e é considerada uma das medidas da Operação Contenção, que deixou 121 mortos no fim de outubro. Os transferidos foram Roberto de Souza Brito, irmão Metralha, condenado a mais de 50 anos de prisão; Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho, condenado a mais de 80 anos de prisão; Alexander de Jesus Carlos, Choque ou Coroa, condenado a mais de 30 anos de prisão; Marco Antônio Pereira Firmino, o Maitor, condenado a mais de 35 anos de prisão; Fabrício de Melo de Jesus, conhecido como Bichinho, condenado a mais de 65 anos de prisão; Carlos Vinícius Lírio da Silva, conhecido como Cabeça de Sabão, condenado a mais de 60 anos de prisão; e Eliezer Miranda Joaquim, condenado a mais de 100 anos de prisão. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, bateu na mesa e elevou o tom de voz em um embate com o líder do PT, Lindenberg Farias, em torno do parecer de Guilherme Derrite sobre o projeto antifacção do governo Lula para o combate às facções criminosas. Os dois participavam da reunião de líderes dos partidos da Casa, em que são definidos os projetos que entrarão na pauta da semana para votação. O clima do encontro começou azedo por causa dos amplos ataques e críticas que o governo, o PT e especialistas na área de segurança faziam nas redes sociais e na mídia, naquele momento, ao relatório de Derrite. Uma crítica especialmente feita por Lindenberg teria irritado Motta.
A de que ele tinha promovido um furto com abuso de confiança contra Lula ao indicar Derrite, um deputado de oposição, para relatar um projeto crucial para o presidente. O crime está previsto no artigo 155 do Código Penal. Lindenberg também apelidou o relatório de Derrite de PEC da blindagem 2.0. E depois de discutir a pauta, Hugo Mota passou a falar de Derrite. Foi quando bateu na mesa, elevou o tom de voz e disse: a prerrogativa de indicar o relator do projeto de lei é do presidente da Câmara dos Deputados, é minha. E não é bravata ou campanha de difamação em redes sociais que vai me intimar ou fazer recuar. Segundo ainda relatos, Mota seguiu dizendo que não é desonesto e que até quando ele erra com boas intenções. Uma mulher foi presa em flagrante transportando 30 pistolas que, segundo a Polícia Civil, seriam levadas para o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A apreensão ocorreu durante uma operação no posto fiscal de Inhangape, em Itatiaia, no sul fluminense. Gilmara Barbosa dos Reis Assis foi contratada, segundo a polícia, para transportar o armamento até o Rio, onde um motorista de aplicativo faria a retirada e o entregaria a traficantes do Comando Vermelho. O arsenal estava em um ônibus de turismo que saiu do bairro do Brás, em São Paulo, escondido dentro de almofadas encaixotadas no bagageiro do veículo. O peso das caixas chamou a atenção dos fiscais. Os agentes também encontraram 63 carregadores. Gilmara foi autuada por comércio ilegal de arma de fogo, com base no Estatuto do Desarmamento. A polícia não informou o que ela disse em defesa. O governador afastado do Tocantins, Vanderlei Barbosa, é alvo de um mandato de busca da Polícia Federal. Esse mandato aconteceu hoje de manhã durante uma operação que apura a suposta obstrução da investigação contra a organização criminosa envolvida em desvio de recursos públicos destinados ao combate da pandemia de Covid-19 no estado. Os policiais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão em Palmas e em Santa Teresa do Tocantins. E no próximo bloco, Pirâmides de Gizé recebem a 5ª edição da exposição de arte. E o Web Summit de Lisboa reúne líderes globais de tecnologia. O Mellow Blue, o diamante azul vívido de 9,51 quilates montado em um anel, foi vendido por mais de 25 milhões de dólares em Genebra. Mais de 25 milhões de dólares, 132 milhões de reais pela cotação atual. Esse é o preço pelo qual foi vendido em Genebra nesta terça-feira o Melon Blue, diamante azul vívido de 9,51 quilates montado em um anel. De acordo com a Christie's, a pedra preciosa está entre os mais belos diamantes de cor já oferecidos em leilão. O valor da peça havia sido estimado entre 20 e 30 milhões de dólares, equivalente a 105 e 158 milhões de reais, respectivamente. A mesma pedra, conhecida então pelo nome de Zoe Diamond, foi vendida por 32,6 milhões de dólares em Nova York em 2014. Na época, foi o recorde mundial para um diamante azul. Por décadas, o diamante montado anteriormente em um colar pertenceu à horticultora, filantropa e colecionadora de arte americana Rachel Lambert Mellon, mais conhecida como Bunny. Instalações de arte contemporânea de todo o mundo estão em exibição durante a 5ª edição da exposição Forever in Now, para sempre agora, nas pirâmides de Gizé, no Egito. Que tal deixar o que já é enigmático ainda mais curioso? Misturar curvas com a beleza das 3 pirâmides de Gizé, no Egito, é o mote da 5ª edição da exposição Forever is Now, ou Para Sempre Agora em tradução livre. As criações passeiam por vários estilos, como a obra de Shala el-Masri, chamada de Maat, que na mitologia egípcia era a deusa da verdade, justiça, retidão e ordem. Já o turco Mert Ejkoz apresenta uma escultura de alumínio, ligas maleáveis e superfícies lisas, inspirada no antigo símbolo Shen, que significa infinito, totalidade e proteção divina. Ecos do Infinito, composta por 3 esculturas distintas, é uma parceria da alemã Alex Proba e do iraniano David Mahiari.
Para nós, estar aqui aos pés das pirâmides é verdadeiramente uma experiência de humildade, porque nós, como mestres da pedra, nos sentimos pequenos ao ver como eles faziam antigamente. Esse choque entre o passado e o presente, o uso da pedra em uma nova forma e com uma nova função, e trazê-la aos pés das pirâmides, é um sonho que se torna realidade. O artista português Alexandre Farto, conhecido como Vils, contribuiu com a instalação Portas do Cairo. Feita com madeira e andames metálicos, a obra sugere que as portas se tornem portais entre o passado e o presente. Tenho colecionado portas no Cairo e em outras partes do mundo também. O que eu queria fazer era ir até a superfície da parede e esculpi-las para expor as diferentes camadas. De certa forma, é um processo arqueológico, porque a porta guarda muito da vida, da energia da cidade. A 5ª edição da exposição Forever Is Now vai até o dia 7 de dezembro e faz parte das celebrações pela inauguração oficial do Grande Museu Egípcio, no Cairo. Um robô dançarino e um simulador de direção estão em exibição no Web Summit anual de Lisboa, onde líderes globais de tecnologia se reúnem para discutir inteligência artificial e startups. Tudo isso sob a sombra das tensões globais sobre hardware e software de ponta e os recursos necessários para construí-los. O robô dançarino da fabricante chinesa Unitree é um dos destaques da Web Summit anual de Lisboa. Ao longo de 4 dias, o evento na capital portuguesa, apelidado de Davos para Geeks, deve receber mais de 70 mil visitantes de 150 países, em busca das últimas novidades em computação quântica ou robôs humanoides. É um futuro interessante. Eu diria, no espaço de 5, 10 anos, já vai começar a ver robôs domésticos, por exemplo. Robôs que vêm nos substituir as nossas tarefas diárias. Ainda há bocado já me estavam a perguntar se um robô faz o jantar, por exemplo. De acordo com os organizadores, o Web Summit de Lisboa, o grande encontro anual da economia digital, conta com 2.500 startups e 1.000 investidores. A Universidade de Lisboa também desenvolveu e apresentou um robô. O objetivo é depois levar estes robôs a competições, como a RoboCup, por exemplo, onde este software que nós andamos a desenvolver é testado. E isto é um início para, num futuro ainda distante, conseguirmos ter robôs em casa, ajudar as pessoas talvez mais idosas, não têm pessoas em casa que as possam ajudar e ter assim uma ajuda. Outro destaque do evento é o simulador de direção desenvolvido pela IBM para a Ferrari, com suporte de inteligência artificial. O que é mais interessante é os dados que ele está a gerar para alimentar então o modelo, e este modelo, com base nestes dados que são gerados, então faz este performance review, que as pessoas podem então rever e ter em consideração os vários pontos a melhorar para cada vez ter uma performance melhor a cada volta que fazem. A Microsoft roubou a cena com o anúncio de um centro de dados de inteligência artificial de 10 bilhões de dólares, aproximadamente 53 bilhões de reais, que vai construir em Portugal com a empresa britânica Nscale. Em um comunicado, a empresa classificou o projeto como um dos maiores investimentos em capacidade de computação de IA na Europa. O Google anunciou um investimento bilionário na Alemanha, maior até agora nesse país europeu que busca se atualizar na corrida pela inteligência artificial. O Google anunciou nesta terça-feira um investimento de 6,4 bilhões de dólares na Alemanha, o maior até agora nesse país europeu que busca se atualizar na corrida pela inteligência artificial. Essa quantia equivale a 33,7 bilhões de reais. O gigante tecnológico americano quer investir em mais infraestrutura de inteligência artificial, capacidades em nuvem e crescimento econômico no país, declarou em entrevista Philipp Justus, diretor do Google Alemanha. Segundo o executivo, o plano vai garantir cerca de 9 mil empregos por ano até 2029. Após o anúncio da construção de uma fábrica de inteligência artificial pela Deutsche Telekom e pela americana Nvidia na semana passada, trata-se de um novo investimento maciço em uma economia alemã que perde competitividade no setor digital.
O Google quer construir um segundo centro de dados para a infraestrutura em nuvem na Alemanha, que entrará parcialmente em funcionamento no segundo trimestre de 2027. A gigante americana também pretende ampliar o primeiro centro inaugurado em 2023 em Hanau, nos arredores de Frankfurt. A companhia americana prevê ainda ampliar 3 das suas 4 sedes na Alemanha. O Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Fortaleza em partida adiada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo, marcado para daqui a pouco, às 20h30 da noite, será o último do Galo como mandante antes da final da Copa Sul-Americana. Para essa partida, o clube fará uma homenagem especial ao atacante Hulk, que chegou ao gol de número 500 da carreira no jogo contra o Bahia. Como forma de agradecimento, o Atlético prepara uma surpresa nas cadeiras da Arena MRV. A arena terá um grande mosaico 3D em homenagem à conquista histórica exibido na entrada dos jogadores em campo. Além disso, os torcedores receberão fitas verdes para enrolar nas lanternas dos celulares, iluminando o estádio com a cor que representa o super-herói que inspirou o apelido do ídolo atleticano. Esse foi o Gospel News desta quarta-feira. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.